Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, pastores e irmãs. Estamos começando mais um podcast da semana. Mesmo a gente está muito gripado, dá para ver a voz minha fanha, né? Estamos saindo numa virose, se Deus quiser. Se for melhor quinta-feira, falar com os irmãos. O podcast, depois do impacto maravilhoso, depois dos dias maravilhosos, né? Continuamos firmes no Evangelho. Agora nossa responsabilidade é cuidar das vidas, ajudar as vidas, principalmente aqueles que estão firmando-se na fé e alguns que estão voltando novamente, né? Que acredito eu, pelo menos os irmãos que são de cada ministério que conhecem melhor do que eu. Mas tem várias pessoas que estão retornando à igreja, estão no ministério, estão aliviados, estão voltando. Outros estão reafirmando, outros estão entregando a vida para Jesus. É importante que de uma forma ou de outra o impacto atingiu seus objetivos e propósitos centrais, alcançar vidas e levar-nos mais à presença do Senhor. Agora não podemos parar. A pior coisa é começar e não terminar. Por isso eu acredito que os cultos da semana, como os NEFs, são partes integrantes importantes na consolidação, né? E também no servir. Como eu já falei aos irmãos, o impacto, os NEFs não consolidam. É a igreja, é o envolvimento, é a participação, é quando as pessoas entendem e compreendem que elas fazem parte do todo, do corpo, e que elas precisam estar envolvidas. Isso com certeza pode ajudá-los. Também, como sempre falamos, o podcast não é sermão. Sermão, cada pastor, cada pastora, cada pregador, cada pregadora vai se debruçar, estudar a palavra, claro, buscar o melhor de Deus para a sua vida, né? Pela meditação, pela revelação, pela inspiração na palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Vamos então prosseguir, né? Estamos dentro da palavra dos sermões que nós estamos utilizando. Estamos na 14ª semana. Começamos em dezembro. A previsão é que em julho, lembrando aos pastores, que agora em abril, se não me falha a memória, nós começamos a falar um pouco sobre, damos um intervalo aqui, e começamos a falar o mesmo tema, nunca desista, prossiga, mas direcionado para a família, né? Um momento especial para a igreja, então é importante que também esteja preparado. Mas agora até março, estaremos ainda nesse tema, voltaremos um pouco para a família, depois retornaremos novamente para o nosso tema central, nunca desista, prossiga. Amém? Maravilhas. A agenda da semana, eu leio para os irmãos depois. Mas sempre como eu falo sobre a presença, né? Eu estou botando esse gráfico para os irmãos. A linha, eu não vou explicar detalhes, só vou comentar para que o irmão entenda quando estiver assistindo. Embaixo tem explicação, o gráfico em vermelho é a EBFD. Tem os meses de janeiro, fevereiro e março. E aqui em março tem o dia a dia de cada mês, que conforme os meses vão passando, a gente vai mostrando aqui os irmãos. Então, aqui os 3 primeiros meses. Março está no começo. Então, a nossa média em vermelho é a EBFD, em azul são os cultos, né? Então, aqui nós tivemos um primeiro domingo de EBFD e a presença, claro, de pastores e líderes. Aqui não estão todas. Pastor, 48 pessoas presentes na EBFD? Não, não estão. Somente pastores e líderes, né? Líderes, discípulos de profetas, pastores. Incluímos agora o Ministério Filhos de Asaf. Então veja o número baixo da liderança. Isso é importante frisar. Vermelho, EBFD, azul, culto à noite. Nos cultos à noite também a participação é baixa. Então, só para você entender, linha azul, os cultos, e linha vermelha, EBFD. E os números não representam o total de pessoas que participam, mas a média mensal e diária de
presença de pastores e líderes. É notório você perceber isso. E aqui do lado, eu não gosto de execrar, mas o sentido não é execrar ninguém, mas é de mostrar que esses nomes aqui estão zerados de presença em 2025. Esses nomes aqui, Márcia, Andréa, José Fernandes, Francisco, o Valdeni eu já falei hoje com ele, e a Luciene também falei com ele para falar com a esposa. Alguns estão na igreja e eu acho que não dão atenção à presença. Eu vejo o Valdeni principalmente durante a semana, algumas vezes já vi, mas domingo eles sempre estão na igreja, se não de manhã, à noite eu vejo muito o pastor Valdeni e a esposa que dança lá. Acho que esses pastores não estão marcando, alguns acredito que não estão marcando a presença. Viu o Nonato está meio ausente, né? A pastora Eliane, até onde eu sei, está doente. E os demais, eu não sei. Acho que a Ana Lúcia, eu não sei se for do Nonato, eu não sei. Esses irmãos, eu queria que os irmãos dessem um toque para eles. São pessoas que não estão fazendo a presença. Repito, o Valdeni hoje, conversando com ele, o alertei, ele mesmo falou que não tinha prestado atenção. Falei para ele prestar atenção. Tive a oportunidade de conversar um outro assunto sobre o Ministério Arte Cênica e eu lembrei, mas esses aqui são alguns não deu para colocar todos, senão a relação fica muito grande. Próxima semana eu vou colocar os que só tem uma presença, por exemplo, tem um nome que não está, que só tem uma presença durante o ano. Pastor Jefferson, que está na igreja, mas não marca a presença. Então, vários pastores, acredito eu, tem algum, o pastor José Fernandes, eu não sei que fim levou, não sei se ele é da igreja que está doente, né? Outros nomes aqui eu não sei muito bem. Eu só sei que esses nomes estão zero. Janeiro, fevereiro e começo de março estão zero de presença. Praticamente, eu acho que a maioria deles estão aqui, como falei de Valdeni e a esposa, não dão atenção à presença. Gostaria de pedir ajuda dos consolidadores, né, no sentido de avisar. O Valdemir, para quem não sabe, e a Luciene saíram do ministério da pastora Rosiquele, parece que estão com o Bruno, a informação que eu tenho. Depois o Bruno pode me confirmar, mas eu gostaria que os seus respectivos pastores consolidadores conversassem e avisassem para ele da importância de eles fazerem a sua presença. Amém? Porque não há crescimento se não tiver participação no culto. Outra coisa, eu gostaria de comunicar aos irmãos, vou falar também no podcast, no dia 15 e 16, agora, essa semana, falei com o Felipe, nós estaremos vivendo o mês Ministério do Espírito Santo, evangelismo mesmo e culto. Mês Evangelismo 2025. Nós estamos com várias ideias, já conversei com alguns pastores, queremos fazer evangelismo não só na sede, nós queremos fazer nas bases. A primeira agora, dia 15 e 16, agora sábado e domingo, só pela parte da tarde e à noite. Para a gente pedir para o pastor, eu não vou tomar frente. Eu gostaria que os pastores consolidadores, junto com o Felipe, acho que Marcos, a Keissa falou que quer ajudar, não sei quantos, porque os irmãos vão terminar aquela relação lá que eu pedi, de qual ministério você quer atuar, mas eu gostaria de que os irmãos tomassem a frente o evangelismo pela parte da tarde. Esse evangelismo será na sede. Depois nós vamos para a base do Marcos, da Maria, depois da base da Rosiquele e do Eric e Rosiquele. Depois queremos ir para a base do Maclon de Amas. Esse ano vamos ainda definir as datas junto com os pastores. E depois nós vamos para a base do ramal do Rio Preto, que ainda não tem nome, não vamos escolher o nome, né, para a base de lá. Nós precisamos exercitar o mês. Uma das coisas que eu gostaria de ver eram os jovens da nossa igreja. Uma vez ou outra eu vejo um ou dois jovens, mas nós temos um volume grande de jovens que não estão evangelizando em prol da igreja. Quando fala evangelismo, institucionalmente, não, pastor, nós estamos evangelizando nosso trabalho, mas eu não acredito. Sua vida é um exemplo. Nós estamos falando de institucionalmente, como instituição, nesse sábado e domingo, pela parte da tarde. O pastor Marcos, o pastor Felipe, a pastora Keissa estarão à frente. E outros pastores que eu acho que devem ajudar no evangelismo à tarde e à noite culto. Pela manhã normal MFD, à tarde de novo evangelismo e à noite culto, colhendo os frutos do evangelismo.
Gostaria de toda a hierarquia, pastores, discípulos, nefes, bases, se quiserem vir, alguns estão mais próximos, como da Rosquero, Matores da Mano Coroado, né? Gostaria que estivessem presentes nessa oportunidade para vivermos o mês. Eu fico lá, o pessoal dentro de uma sala, e ensinando o evangelismo, todo mundo já sabe que precisa do evangelismo. A igreja não cresce, é o oxigênio da igreja. Então eu queria convidá-los, né, para os dias 15 e 16 à tarde, pela parte da tarde. E à noite, sábado, evangelismo. E à noite realizamos um grande culto com os jovens, com o evangelismo, né, etc. Vamos pedir para a igreja programar uma merendinha, para aqueles que não querem ir para casa, querem emendar e ficar para culto já de sábado à noite, né, e possamos juntos vivermos o mês. Então não esqueça dessa bela programação, sábado e domingo, se Deus assim nos permitir. Nosso tema: nunca desista, né? Prossiga. E a nossa primeira palavra no tema do sermão de terça-feira, né, está sendo mais dependentes do Senhor, né, sendo mais dependentes do Senhor. E o texto é Hebreus, a palavra que dependentes dá o sentido de confiarmos e de não vivermos tão obcecados pelas coisas do mundo. Dependente, alguém que pastor, sou dependente. Mas na prática, eu não estou falando apenas de ortodoxia, do conhecimento, do cântico que nós expressamos muito bem. Aliás, somos excelentes cânticos na adoração, o Senhor, a sua palavra, né? Mas na ortopraxia, na prática, de verdade, o exercício do ministério, na prática com Deus. E colocamos o livro de Hebreus 13, de 5 a 6, da palavra do Senhor, que nos diz o texto sagrado: conserve-se livres do amor ao dinheiro. Algumas falam avarência, avarento, em algumas traduções, mas eu gosto dessa tradução de linguagem hoje, que ela vai mais explícita, né? Mais clara no entendimento, principalmente para aqueles que não conhecem alguns sinônimos da língua portuguesa. Eu gosto de fazer menção sem mudar o sentido. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se, diz o texto, contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei quem pode me fazer, o que pode me fazer os homens. Entenda a palavra homens como a vida neste mundo. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, abençoe o seu, abençoe o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Uma verdade precisa ser, começa minha palavra, né? É claro que aí o pregador e a pregadora, eu vou ler na ministra podcast de quinta-feira, que vai ministrar, eu não li ainda. Pode começar do jeito que ele bem entender, seu critério. Estou apenas dando um kick-off aqui, um pontapé inicial. Uma verdade precisa ser dita. Hoje, nós somos dependentes profundamente do mundo atual que nos cerca, em quase todas as nossas necessidades. Estou dizendo, em trocadilho de palavras, que é impossível viver nesse mundo sem depender dele. Quando eu falo depender do mundo, estou falando trabalho, estudo, todas as nossas necessidades não vêm, cai debalde do céu sobre as nossas vidas. Isso é, não vem à toa, não cai milagrosamente, embora, contudo, todavia, entretanto, nós somos profundamente abençoados, agraciados por muitas dádivas. Uma delas é a vida, é o oxigênio, tantas coisas que Deus faz, todas as conquistas humanas advêm da permissão e das maravilhas de Deus para conosco, das suas benesses. Mas estou falando em termos práticos de que nós somos
é uma realidade, é uma verdade, dependentes, isso é claro, do mundo atual, de todas as nossas necessidades são satisfeitas pelo mundo atual. E acredito, até acrescento aqui, isso é normal. Quando Deus fez o homem, ele estabeleceu esses princípios. A ordem no início da Bíblia, nos textos da Bíblia, que nós não podemos esquecer. A ordem no início da Bíblia é clara. Do suor do teu rosto tu comerás e viverás as palavras de Deus, que disse a Adão no momento da sua criação. Quer dizer, nós vivemos num mundo onde nós dependemos do mundo. Essa é uma ordem divina e é estabelecida por Deus. Isto é, preciso trabalhar, quer dizer, para trabalhar eu preciso estudar, preciso. Aí vem uma série, a corda vai puxando, né? Trabalhar nesse mundo para eu sobreviver, para você sobreviver, para nós sobrevivermos. Não há como viver se essa ordem divina, o suor do teu rosto, tu comerás e tu viverás. É um pré-estabelecido de Deus. Por isso, nós somos tão dependentes desse mundo. Ainda digo mais, então fica claro que eu preciso entrar nesse mundo e entrar mais dentro das coisas do mundo, da sistemática do mundo, encontrar o meu espaço, o meu caminho, né? E para poder sobreviver nesse mundo altamente competitivo. Eu sou seu filho, meus filhos, e cruel, né? Não vou lhe contar ainda algumas coisas, mas depois eu vou lhe contar uma experiência interessante que eu estou vivenciando. No final da minha carreira eu já saí, né? Eu estou lá de suporte. Mas praticamente, depois das coisas estiverem mais na frente, eu conto para os voluntários. E seu filho, se você não está investindo no seu filho, invista. O melhor investimento que nós fazemos, pastor, não tem dinheiro nem para comer, mas existem escolas públicas, incentive o seu filho a estudar. Né? Eu estudei em escola pública boa parte da minha vida, porque papai não tinha condição, e eu vim pagar estudos já jovem, trabalhando no centro da cidade, depois na empresa que eu estou terminando lá saindo, né, por muitos anos, mas eu sempre estudei escola pública. Então o melhor investimento que nós fazemos é colocar nossos filhos na escola para que eles encontrem um caminho e para que eles encontrem o espaço e conquistem aquilo que Deus tem para as suas vidas, para que vivam da melhor maneira. Ao mesmo tempo, preciso ter consciência plena para continuar lutando, trabalhando, avançando, para buscar a melhor para a minha vida, para a minha família, para aqueles que estão à minha volta. É pelo estudo, pelo trabalho, é o mecanismo que o mundo estabeleceu. A verdade é que eu não posso e não devemos nunca desenvolvermos a preguiça. Ao contrário, sermos homens e mulheres dispostos para abrirmos o espaço para as nossas vidas nesse mundo altamente competitivo. O texto lido nos revela que, em relação às coisas materiais, o texto que nós acabamos de ler, do livro de Hebreus, que eu defendo foi o apóstolo Paulo, e se o pregador quiser esse caminho, ele segue, senão ele pode ir pelo caminho dele. Né? O texto em relação às coisas materiais, como devemos nos relacionar com as coisas materiais do texto, a atitude correta, que o livro de Hebreus diz, é não sermos cheios de cobiças, avarentos, apegados demasiadamente, o texto diz. Conserve-se. Eu não botei aqui tudo porque não tem espaço, né, pregador? E aí o pregador vai preenchendo as lacunas, né? Que eu estou mencionando daquilo que Deus vai colocar. O texto em questão, que nós não devemos ser apegados, demasiadamente avarentos em relação às coisas materiais. A atitude correta não é ser avarento, ou ter cobiça desenfreada, descontrolada, mas existir dentro de nós um nível de contentamento quando nós aprendemos a aproveitar o que temos, o que está sempre, e
o que está sempre a nosso alcance e também aquilo que eu possa desejar, né? Eu ter um controle daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso chegar e não querer ir mais aonde que eu sei que meus braços não podem alcançar. Isto é, eu estou dizendo, saber aonde eu posso ir sem querer prejudicar minha vida, meu relacionamento com o Senhor. Essa atitude é possível porque ninguém enfrenta sozinho a vida sem depender do Senhor. Eu preciso saber até onde eu posso ir, até onde eu devo ir e não querer ultrapassar isso, porque eu sei que tudo em minha vida está amarrado a mim, meu desejo, minha intimidade, minha vida com o Senhor. Nada pode prejudicar a minha vida com o Senhor. E aí o pregador, né, pode aqui entrar, muita gente que esquece de Deus, que se volta demasiadamente para as conquistas do mundo. Mesmo sendo autodependente, isso que Deus fala, nós somos autodependentes, isto é, preciso fazer a minha parte para avançar. Ao mesmo tempo que eu sou autodependente, sou dependente, somos dependentes. Eu sou, você é, nós somos dependentes profundamente do Senhor. E não dá para viver sem Deus. Como diz em João 15:5, sem mim. Eu não botei o texto, eu acredito que o pregador conhece de cor. Jesus disse que sem mim nada poder. Minhas conquistas não podem ir no lugar aonde eu sei onde não existe Deus, ou que vai abonar e ferir a minha fé. Ao mesmo tempo, eu não posso esquecer da minha vida, da minha fé com o Senhor e deixar que isso botar a loucura, como alguns colocam, esquecer de tudo que é de Deus. Não quero mais saber da igreja, não quero saber disso, não faço mais esforço nenhum, não dou mais meu desejo de querer buscar, porque eu estou focado agora em conquista. Cuidado, isso é um erro clássico que muita gente começa a afundar. Exatamente, Jesus disse, sem mim nada poderá. O Senhor prometeu estar com as nossas vidas em todos os momentos, em todos os instantes, para nos lembrar das suas promessas sobre as nossas vidas e também em todos os momentos. É a promessa de que somos dependentes do mundo, mas somos mais dependentes do Senhor. E jamais esquecermos das suas promessas gloriosas e maravilhosas sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Nunca estaremos sozinhos. Não importa se eu esteja aqui embaixo, se eu esteja lá em cima nesse mundo, se eu esteja no meio, aonde eu estiver. Pastor, eu estou aqui. A promessa é que o Senhor está com a sua vida, com a minha vida, com as nossas. Isso é o essencial e o fundamental. Parece um paradoxo esse texto, esta palavra do Senhor, enquanto ele nos ensina que somos dependentes do mundo, conforme eu falei em boa parte, ou somos também, nos ensina que somos autodependentes de Deus, somos profundamente dependentes do mundo. Eu queria comparar aqui. Como nós somos dependentes do mundo, também nós somos autodependentes de Deus. E é isso que o texto fala. Conserve-se livre do amor ao dinheiro. Contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei e nunca te abandonarei. E aqui o texto fala como deve ser, como nós devemos nos relacionar com as conquistas deste mundo e com as nossas conquistas pessoais. Não podemos ser presos, controlados por este mundo sem valores. Não posso ser guiado, dirigido por um mundo que não tem mais nenhum apreço às coisas espirituais. Embora eu esteja e eu queira, você queira e nós queiramos ter a melhor condição, eu não posso ser guiado pelos parâmetros, deste mundo. Como
como lidar com o dinheiro, como com as conquistas desse mundo, sem permitir que essas conquistas, dinheiro, posições, atrapalhem nossa vida e esperança com o Senhor. O texto clássico nos mostra entre as linhas, e aí o pregador decide que precisamos ser dependentes do Senhor, independente da minha posição. Ah, não, pastor, o que você está dizendo? Não, eu estou passando necessidade, eu sou devoto, sou fiel, né? Busco a presença, cultuo, glorifico. Ah, subi um bocadinho, já tem um carrinho, tem uma moto, tem um dinheiro, já esqueço de... Não faça isso, irmão. Eu sempre digo para as pessoas, essa é a pior burrice que você faz aos olhos do Senhor. Eu sempre digo para as pessoas que todas as nossas ações nesse mundo dão sinais para como Deus vai agir com a minha vida. Se os meus sinais forem errados, se as minhas prioridades forem erradas, eu vou padecer um bocado. Se eu der sinais positivos, Deus vai agir de forma positiva para comigo, mesmo sendo misericordioso. Então, esse texto nos revela algumas verdades. Se o pregador quiser usar essas descrições, use. Se quiser usar o que Deus vai falar, fique à vontade. Mas que é o pastor Marcos, eu não falei, eu já vi quem vai pregar. Então, algumas verdades estão. Primeira verdade, eu preciso me empenhar para conquistar e melhorar a minha vida nesse mundo. Isto é, Deus não me dará nada que não seja abalizado pelo meu empenho, esforço, em dedicação, em querer crescer e melhorar. Isto é, eu preciso ter de mim uma atitude proativa de querer. Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver. Quero galgar melhores posições hoje, amanhã, na minha vida, neste mundo. Então, primeira verdade que esse texto ensina é que eu preciso me empenhar, ter esforço, empenho, foco, não no mundo só, no mundo e nas coisas de Deus. Segunda verdade, por maior que seja a minha posição e status nesse mundo, será maior neste mundo, será maior do que, ou aqui o texto faltou para dizer, né? Por maior que seja a minha posição e status nesse mundo, não pode ser maior do que a minha fidelidade à obra do... Faltou um nãozinho aí, tá? Pregador, corrija aí. Faltou um nãozinho. Por maior que seja... Segunda, por maior que seja a minha posição e status nesse mundo, ela não pode ser maior do que a minha fidelidade à obra de Deus. Isto é, o tamanho do meu empenho para eu galgar e conquistar as coisas do mundo não pode ser maior ao meu empenho em fazer a obra. Para você estar pregador, digo, eu estudo, eu trabalho, eu faço hora extra, eu viro a madrugada, quando me chamam para convocação, eu não perco o final de semana, etc. Cuidado, tem que ter isso, mas o seu empenho na obra do Senhor tem que ser igual ou maior do que seu empenho e dedicação na obra de Deus. Essa é a segunda verdade. Terceira verdade, minha prioridade no mundo não pode ser, em nenhuma hipótese, minhas prioridades no mundo, meus desejos de crescer, não pode ser, em nenhuma hipótese, ou não pode, em nenhuma hipótese, substituir as prioridades da obra e do reino de Deus. Isto é, pastor, eu tenho responsabilidades com o trabalho. Eu sempre digo isso, já disse para os irmãos, falei agora no impacto. Se eu não posso ir para a igreja, não, eu não posso ir para trabalhar. Eu fico, sim, constrangido de ver alguns que estão doentes para ir para a igreja, mas não perde um dia de trabalho.
Quando chega a noite, não posso ir para a igreja, pastor, estou doente. Uai, você não passou 12 horas, 8 horas trabalhando? Por que não pode ir para o culto? Quando a gente inverte e colocamos a prioridade das coisas do mundo no lugar da obra do trabalho de Deus, não entendemos a verdade que está descrita nesse texto. Quarta, não podemos cair no erro de fazer das conquistas do mundo como a nossa maior prioridade. Isto é, pastor, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero galgar, mas elas não podem ser a sua maior prioridade. Senão a gente quebra o mandamento. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus repetiu lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que o quê? Todas as outras coisas sejam acrescentadas. Quando eu inverto isso, afundou-se, foi por água abaixo. Quinta, para não ficar muito grande, já está grande aqui demais, né? Mesmo chegando em um nível alto de conquista humana, não posso perder minha dependência de Deus. As pessoas que não sabem administrar as coisas e Deus tira dele e dá para outro por causa disso. Deus faz ele subir um degrau nas conquistas humanas. Pronto, já é motivo para ele não vir para a igreja. Dá uma moto, pega no sábado, domingo de manhã lá da BFD, vai para outro lugar e não vem para a BFD. Irmão, por qual seja a sua posição, aqui embaixo, no meio, lá em cima, você não pode perder a sua dependência do Senhor. Por isso, aprenda a depender diante do Senhor e nunca achar e pensar de forma errada. Qual é a forma errada? Eu não preciso mais de Deus na minha, não faça isso. Não falo de palavras, falo de atitudes. Preciso declarar todos os dias a minha completa dependência do Senhor e nas suas promessas. Como diz o texto, o Senhor é meu ajudador. Eu não temerei o que me podem fazer os outros. Não importa o que aconteça, eu estarei firme, em cima, no meio ou embaixo, firme diante da presença. Para alguns que já avançaram um pouquinho, acreditam que necessitam mais, mas quanto mais você cresce, mais dependente você fica do Senhor. Nossa total declaração da nossa total dependência prática, não de cantar só. Chega lá na frente, eu canto, prego que é uma beleza, mas na hora de viver, são um mau exemplo. Nossa total dependência prática, não teoria, não teórica, do Senhor, define a forma clara, profunda, na nossa intimidade em vida com Deus e na sua palavra. Que Deus abençoe o pregador, Deus abençoe a sua vida. Voltamos já já. Vamos já voltar para o podcast de quinta-feira. Aguarde.